Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O entrevistado dessa semana é secretário da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo e chefe da Defesa Civil do Governo Tarcísio, meu amigo Engel. Fala, coronel. Beleza aí, cara? Tudo bem? Muito bom estar aqui contigo. Tá passando sufoco esses últimos 2 meses, hein? Cara, essa estiagem tá sendo pesada, viu? Tá queimando bastante no estado e a gente vem combatendo, mas acho que o clima mudou e a gente tá tentando aí. Você nasceu em São Paulo? Eu sou de São Paulo, cara. Tua família tinha militar? Pai, mãe, sei lá, Sim. tio? Você vem de família militar? Eu venho. Meu tio, né, irmão do meu pai, chegou a coronel na polícia, né? Então, assim, e meu avô também. Então, eu fui criado pelos meus avós desde de pequeno, né? E aí meu avô sempre já me inspirava de criança. Tinha uma cachaça que chamava Coronel. Coronel. E a gente ia em casa e o meu avô... Você sabe que vira e mexe, o Coronel Niacas me manda essa cachaça. Ah, é? Então... Eu tenho em casa essa cachaça. Você vê? Ela é meio redondinha, né? E aí, desde moleque, ele falava pra mim assim, você tem que seguir a profissão do seu tio e tal. Então eu já cresci, né? Eu entrei muito cedo na academia, né? Entrei com 16 anos. Mas eu com 14 anos já sabia o que eu queria fazer e já estava direcionado. Você entrou na polícia... Você era da Zona Norte, não? Não, eu sempre fui da Zona Leste. Zona Leste. Eu nasci na Vila Prudente. Vila Prudente. Morei no Tatuapé, morei na Moca. Hoje em dia moro na Moca, né? Então sempre fui daquela região da Zona Leste ali. Você entrou na polícia em 89, né? Em 89, Hoje você é coronel. Qual foram os seus principais desafios daquele jovem que ingressou em 89 para chegar a ser comandante da polícia? Porque hoje você está na Casa Militar, mas você... Foi cara de... Você foi do choque? Não, você foi dos bombeiros. Você era bombeiro? Então, minha carreira foi assim, né? Eu me formei, aí eu fui pro choque. Como aspirantado, fui pro choque, fui pra cavalaria, fiquei um tempo na cavalaria e comecei a trabalhar no serviço de investigação. Então, eu trabalhei na investigação do choque. Eu fiquei no choque aí durante praticamente quase 15 anos. E aí... A hora que o choque começa a dar aquelas... cacetada no escudo, sai correndo que o negócio tá feio ou não? Sai correndo porque o bicho tá pegando. Os caras estão tudo com sangue no olho naquele momento ou não? Exato. E aquela época que a gente trabalhava, tinha muita torcida organizada. Então, e era aquela época que quebrava o pau nos estádios, entendeu? E eu peguei uma fase assim bastante em que a tropa de choque trabalhava muito assim, e tinha confronto, né, com o manifestante. Mas qual foi o principal desafio para você chegar a virar coronel? Então, eu tenho um divisor de águas na minha vida, né? Como eu fiquei 15 anos no choque, e aí não tem jeito. Você está no choque, você se envolve em ocorrência e se você é linha de frente, você acaba se expondo. E foi o que aconteceu comigo. Cara jovem, motivado e trabalhando com inteligência, eu acabei trabalhando num grupo de investigação que acabou se envolvendo em muitos confrontos com bandido. Aí naquela época o pessoal fazia assim, quem se envolveu muito com confronto, mandava pro bombeiro para poder conhecer o outro lado de salvar as vidas. E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu fui pro bombeiro. Acho que esse é um divisor de águas, né? E aí no bombeiro, eu também passei a enxergar, lógico, fiz curso, tudo no bombeiro, e eu vi que também era possível você trabalhando para a população, trabalhando para as pessoas, né, na proteção das pessoas, mas de uma outra forma, né? Segurança pública não era só borrachada. Exatamente, né? Então, minha vida é assim, metade da minha carreira foi no choque e metade da carreira, depois o finalzinho da carreira aí foi no bombeiro. Sua visão de segurança pública daquele jovem que entrou em 89 hoje é diferente? Você tinha uma visão e hoje ela é diferente? Eu acho que sim, porque naquela época você tem aquela visão bastante operacional, né? E as coisas vão mudando também, né? A sociedade vai evoluindo, a polícia vai evoluindo, e aí você também tem que se adaptar. Não adianta a gente, como polícia, pensar como em 88, 89, quando eu entrei. Né? Eu entrei numa época que estava mudando a Constituição. Então a gente tinha ainda muita coisa que era reflexo da Constituição anterior. E aí as coisas foram evoluindo, e a gente também tem que evoluir, né? E aí muita coisa se passou. Eu acho que, tanto quanto na polícia e no bombeiro, eu acabei participando de muitas ocorrências, né? E aí você vai vendo as coisas de forma diferente, as coisas mudam, né? A gente vai amadurecendo. Foi difícil sua transição, porque agora, no governo passado, você foi o chefe da Defesa Civil
depois virou chefe da Casa Militar e agora comanda essas duas pastas. A transição também de alguém... Porque não vou falar que você tem uma função burocrática, mas você não está no dia a dia na rua, né? Coisa que ao longo da sua vida você teve, né? Sim. Quando virou coronel, inclusive comandou como que se fala? Um CP? Um comando de policiamento de área da Zona Norte. Da Zona Norte, e depois passou para casa militar. Essa transição também foi diferente? Você já estava preparado para esse momento? Eu acredito até, assim, que assim, a gente acaba sendo preparado, né? Então, quando eu saí do bombeiro e eu fui para a Defesa Civil, isso foi mais ou menos quando assumiu o governo João Dória. Então, foi em 2020. 2019. Aí eu fui para lá, e aí também mudei. Eu era bombeiro, aí fui aprender Defesa Civil. E aí, queira ou não, as emergências, as ocorrências, vai te dando um lastro de conhecimento, né? Você vai aprendendo também e vai conhecendo o Estado. Isso foi bom para mim, porque como eu já estava no governo, eu já conhecia todo o Estado, e aí quando você conhece o Estado, você vai vendo as peculiaridades de cada local, né? E aí você vai sendo preparado. Então, quando passei do governo, que acabei pegando a transição do João Dória para o Rodrigo, depois do Rodrigo pro Tarcísio, né? Então, isso foi bom para você ter um conhecimento amplo do governo, de todo o Estado, né? Então, acho que foi bom. E aí, no início nós estamos numa fase de mudanças climáticas. Não dá para falar que não, né? No inverno é calor, ou no verão faz inverno. Sim. Nós estamos num momento difícil. Agora, um momento de estiagem, que a gente vai falar um pouco mais. Mas logo de cara, assim, acho que foi janeiro, fevereiro, nós tivemos aquele deslizamento lá no litoral norte. O Tarcísio foi janeiro? Foi em janeiro. Foi em janeiro, né? O Tarcísio tinha acabado de assumir. Foi no Carnaval. Isso, Carnaval. O Tarcísio tinha acabado de assumir, né? Assumiu em janeiro, fevereiro. Foi um desafio muito grande aquele momento. Existe algum trabalho para... Porque a gente olha que os desastres naturais tinha, né? Sempre acontecia uma e depois acontecia um outro depois de 1 ano, 2 anos. Minha impressão, que você pode confirmar, é que esses desastres ou esses problemas climáticos têm aumentado a ocorrência esses momentos climáticos têm aumentado a ocorrência de deslizes, de enchentes, que muitas vezes a polícia se organizava, mas tinha uma organização, imaginando, aconteceu agora, vai acontecer... Tinha épocas, né? As chuvas de verão, né? Aquela janeiro, fevereiro, sim. E agora parece que não tem mais uma intercorrência a longo prazo. Elas estão sempre mais próximas. Tem uma... Vocês estão se organizando para isso, para uma coisa de menor tempo, menor período? Olha, é inegável que o clima mudou. Então a gente tem o nosso planeta quase 2 graus mais aquecidos e a gente vem sofrendo na pele. A gente mora em um país tropical. Mas em que pese a gente morar num país tropical, a gente nunca ter sofrido tanto com a ação da natureza, eu peguei as cartas de José de Anchieta, em 1560, aqui no Brasil. Aí ele estava fazendo catetizando os índios, né? Isso. E aí ele ia mandando, onde ele chegava, ele escrevia para a coroa portuguesa, dizendo como que era o clima aqui. E é engraçado, assim, que nas cartas que ele escrevia para Portugal, ele falava assim, olha, tem período que chove muito, e aí estraga toda a plantação. Tem período que entra uma seca, e aí também estraga a plantação de subsistência dele. E aí ele dizia assim nas cartas dele, a gente orienta para que os índios não montem suas cabanas, suas casas, na beira do rio, porque o rio sobe demais. Então lá atrás o nosso clima sempre foi mais ou menos assim, só que as coisas mudaram, a população cresceu, então muita gente foi empurrada para a área de risco, né? Eu acho que esse hoje em dia o que a gente vem passando é que as coisas mudaram, a gente tem que ter também amadurecer numa visão de ter uma cultura aqui de risco, que nós não temos. Esse é o grande problema. Muitas vezes as pessoas vão para o morro, moram no morro, está em risco e não sabe que está em risco.
ou não sabe o que fazer quando tem um evento extremo da natureza. Então, como você falou, a gente começou assim, né, o ano passado, lá em São Sebastião, foi isso que aconteceu, né? Aquelas famílias foram reintegradas, né? Acho que entregaram 500 apartamentos. Isso, lá. Entregamos residências. A Defesa lá, Civil né? Teve papel também, né? Também, nós fizemos bastante obra na serra, de contenção. E a gente trabalhou bem lá. Em que pese que, mais uma vez, foi a ação da natureza. Por quê? A gente tinha previsto que ia chover 250 milímetros em 72 horas. Choveu quase 700 em 7 horas. Então, assim, isso daí eu acredito, né, muitas vezes, por mais tecnologia que a gente tenha e a gente consiga enxergar uma ação da natureza, mas é assim, imagina uma nuvem pesada, vai passar. Se ela passar, vai chover muito durante 2, 3 dias. Ela não passa, ela para em determinado local, uma área de risco, um risco muito alto, com muita gente adensada morando no morro. E foi isso que aconteceu, né? E eu também tenho em mente que toda emergência a gente também tira alguns ensinamentos, né? E para nós assim também a gente viu que era uma hora da Defesa Civil mudar nossa característica, trabalhar de forma diferente. Qual que foi a principal mudança? A principal delas é que a gente tem que ter investimento primeiro em tecnologia. Como a gente é um país tropical e nunca sofreu tanto com a ação da natureza, é diferente. Eu fui para o Japão agora, da questão 2 meses atrás. Qual que é a nossa diferença para o Japão? Que lá a população respeita, a população entende o risco, sabe que está numa área de risco, sabe que está em cima de 3, 4 placas tectônicas, que vai ter terremoto, que vai ter tsunami. Você sabe que o ano passado, foi esse ano ou foi... Agora eu fiquei na dúvida se foi esse ano ou foi ano passado. Acho que foi esse ano. Eu fui para o Japão e eu peguei o terremoto. Você pegou o terremoto? Peguei o terremoto lá. Então. Peguei o terremoto. Você vê? Não senti porque... Eu fui para Tóquio, né? Fui para outras cidades, mas no dia do terremoto eu estava em Tóquio. Eu fiquei só sabendo do terremoto porque as pessoas começaram a mandar mensagem perguntando como estava, se estava tudo bem, não sei o quê. Mas você vê que eles têm um certo cuidado ou atenção, porque é algo que pode acontecer para eles a qualquer momento. A qualquer momento. Faz parte do dia a dia deles, né? Então, assim, eles têm uma cultura de risco bastante sólida lá. Então a população sabe o que fazer. E aqui a gente, país tropical, a gente está sofrendo agora. E a gente tem que mudar a nossa cultura, né? Seja na estiagem, seja nas chuvas. E a Defesa Civil, como órgão de proteção, a gente teve que mudar também. Que cultura não ir para o morro? Qual que é a cultura que eu, que moro aqui na região da aclimação, deveria ter cuidado? Qual a cultura que eu deveria mudar? Por exemplo, né? A gente tem áreas de alagamento. Então, muitas vezes, a pessoa vai para a área de alagamento, sabe? Quer passar. Nós tivemos o ano passado também muitas mortes que foram de pessoas que tentaram passar. Eu tenho um exemplo. Porque a água sobe, né? De uma velocidade, né? Em Araraquara, morreu 5 pessoas de uma família. A água já estava passando em cima de uma ponte. Tinha enchido o rio, saindo do shopping ali em Araraquara. Poxa, todo mundo parou. Vai se abrigar, né? Sei lá. Sabe? Sai dali, tá vendo que a água tá subindo. Não, a família... Correu o risco. A hora que passou em cima da ponte, a ponte cedeu, levou... Foram vitimadas 5 pessoas da família. Então, isso é um exemplo, né? E a gente também, eu acho que é importante, a gente tem que saber no desastre o que a gente tem que fazer antes, durante e depois. Certo. E uma coisa que a gente mudou na Defesa Civil aqui do Estado, isso está sendo bastante legal, a gente está investindo em educação. O governador Tarcísio está bancando isso. Está bancando. Essas mudanças. Por que educação? Porque assim, eu tenho fotografias aqui do Estado de bairros morando, todo adensado de gente morando num morro, e as crianças estudam numa escola que ela está no pico do morro, está no cume do morro ali em cima. Então a gente viu que a gente tinha que entrar para a educação, para as crianças mudarem aquela cultura de risco. Por exemplo, lá em São Sebastião, uma hora eu estava andando com o governador Tarcísio, aí veio uma criança correndo e falou, olha, a metade da minha casa já foi embora e meu pai está lá e não quer sair, eu não sei o que fazer. Aí eu fui lá com o Tarcísio, ele não queria sair. A pessoa não quer sair por conta de ser algo que ele construiu, algo que ele... O único bem físico que ela tem,
Ou com medo de deixar a casa e as pessoas invadirem e levarem os objetos? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Tem de tudo, mas eu acredito que a pessoa não tem a percepção do risco de que o mais importante é a vida dela, depois os bens materiais. Certo. Então isso, a pessoa coloca muitas vezes à frente o bem material. A gente sabe muito bem que é uma vida, uma construção, um sonho que está ali. Mas metade da casa já tinha sido levada. E ele precisava sair porque ele estava colocando em risco a vida dele. Então, acho que esse é o diferencial, né? A gente vem trabalhando muito nisso. Então, a gente entrou na educação. Um outro momento que a gente viu que era importante, que a gente tinha que entrar na comunidade. Porque não adianta a gente ter tecnologia, a gente fazer tudo pelo Estado, a gente ter um sistema de proteção e defesa civil se a gente não tiver a comunidade junto. Sabe aquele negócio assim, você mora num prédio, então no seu prédio lá tem a brigada de incêndio. Aí tem um líder que se der um incêndio, tem um local de reunião que vai reunir o pessoal, dali o pessoal vai fazer tal coisa. É isso que a gente precisa ter. E a gente criou núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades. É um negócio que a gente vem trabalhando, né, bastante, mas esse é o caminho. Para a comunidade, quem mora no morro, quem mora na área de risco, ele tem que entender o risco e ele saber o que fazer antes, durante e depois. Esse é um negócio que está dando muito certo. A gente copiou também lá no Japão. No Japão eles têm um programa igual o nosso aqui, que chama Bocomi lá. E a gente está fazendo núcleo de proteção e defesa civil da comunidade. E quem mora no morro é o pessoal, muitas vezes, de uma classe menos desfavorecida, é o pessoal mais pobre. E a gente tem que ter esse pessoal entendendo o risco, acreditando na defesa civil, tendo um plano de trabalho ali, tem que evacuar a área, sabe, tem rota de fuga. E a gente montou mapas comunitários de risco nas comunidades. E a gente manda nosso time para lá, reúne a comunidade, ensina o risco que tem ali. Tem que ter, lógico, umas atenções especiais com muita chuva, água barrenta, inclinação de poste, rachadura na sua casa. A gente dá umas dicas super importantes e a gente vai trabalhando a população. E falando de desastre, vocês se mobilizaram para ajudar no desastre natural, nas enchentes do Rio Grande do Sul, correto? Inclusive foram responsáveis pela captura, como que é? No resgate do cavalo Caramelo, né? Caramelo, ficou uma semana só falando desse cavalo, sim, né? Só falando desse cavalo. Você sabe que aqui, inclusive, esse estúdio nosso aqui é do Paulo Matias. E ele foi para lá para ajudar, foi com a SBT e trouxe, inclusive, um cachorro. Qual que é o nome do cachorro? Léo. E ele tá com um cachorro lá. Pô, que legal. Nós tivemos um abraço, Paulinho. Nós tivemos junto no final de semana. O cachorro tá lá, saudável, tem um adestrador porque o cachorro ficou também nessa enchente, tá cheio de problemas psicológicos. O cachorro chove, você vê que ele fica tenso e tal. Mas existia uma integração antes de vocês irem para lá entre as defesas civis dos estados? Senhor, hoje em dia eu sou o presidente das defesas civis de todos os estados. A gente tem um conselho, eu represento o conselho dos coordenadores de defesa civil de todos os estados. E a gente está muito próximo. Mesmo porque eu acho que com a ação da natureza a gente tem que estar conectado mesmo. Né? Frente fria, ela entra lá no Rio Grande do Sul, pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e depois chega aqui em São Paulo. Então eu tenho que saber o que está acontecendo lá, que vai acontecer aqui. Né? Então a gente estava trabalhando muito próximo. Em especial, quando começou no Rio Grande do Sul, eu estava em contato lá com o coordenador, que é o Coronel Boeira, lá, um baita cara. E aí a gente estava acompanhando a evolução dessa frente fria. Né? E aí, logo no primeiro dia, ele chegou para mim e falou: olha, eu vou precisar de apoio aqui, hein, Gil? Aqui está chovendo muito, já tem uma região que já está bastante afetada. E aí eu falei pro Tarcísio. Cheguei para ele e falei: olha, eles estão precisando de apoio. Ele ligou pro governador, pro Eduardo, e aí a gente já mandou uma equipe nossa para lá. Eu já mandei o pessoal da Defesa Civil para lá nos primeiros dias, sabe? A gente pegou as primeiras equipes nossas que foram para lá, antes até do bombeiro, né? A gente pegou, tava alagando ainda cidades, a gente pegou desde o comecinho essa evolução dessa emergência, né? Mas você disse do cavalo do Caramelo, né? Esse foi um salvamento, mas tiveram vários outros animais que realmente, né? É que a mídia ficou em cima, porque é impressionante o cavalo em cima do telhado ali, né? Sim. Ficou lá, sei lá, 7 dias. Coitado, ele já estava até desnutrido, ele estava
O Caramelo queria sair dali. Eu sei. Então, mas teve um outro cavalo, que esse daí foi assim, que foi um pouquinho antes do Caramelo. Ele ficou na cheia, ficou em cima de um telhado, de um galpão enorme, um pé direito grande, e secou tudo. E ele ficou sozinho lá. Então ficou uns 3, 4 dias, o pessoal levava alimentação para ele, ele corria em cima do telhado. E aí o pessoal tentou chegar nele, só que ele era um cavalo meio hostil, né? Arisco, era chucro, não permitia chegar. Então a hora que o pessoal subiu do terreno, ele corria na outra ponta. E esse daí foi mais difícil para tirar do que o Caramelo. Mas conseguiu salvar. Tiveram que fazer uma rampa, adaptar uma rampa para ele poder descer. E qual que foi o maior desafio de resgate e socorro? Qual que foi o maior desafio que a Defesa Civil de São Paulo, vamos falar de São Paulo, encontrou lá para fazer os resgates, socorro das pessoas? Eu acho que foi na região ali do Vale do Taquari. Por quê? Antes de inundar lá embaixo, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, a inundação começou nessa região do Vale. E aí ali nós tivemos municípios que foram dizimados. Então o rio Taquari, por exemplo, tem um município lá, Cruzeiro do Sul, que o rio subiu mais de 30 metros acima do leito. E o município ficava numa alça. O rio descia, fazia uma alça e o município estava no meio. O rio passou por cima. Então, assim, nosso pessoal, como chegou antes das equipes de resgate, ajudou também nos resgates das pessoas desses municípios, que foi ali no Alto Taquari. Depois encheu lá embaixo, né? Eu acho que a dificuldade maior é assim, você tá em contato com o sofrimento das pessoas, pessoal que perdeu tudo. A gente mandou muita ajuda humanitária para lá, sabe? Para esses locais que realmente, muitas vezes a grande Porto Alegre que ficou mais em evidência ali, porque encheu a lagoa, né? Mas teve muita coisa que sofreu antes disso de chegar a água lá embaixo. Houve muita integração mesmo? Ou tava cada um por si ali? O desastre era tão grande que a integração era mais difícil e cada um se coordenou e fez os salvamentos? Como que... Olha, se a gente for ver em dimensão, né, mais de 90% do município todo atacado, todo afetado. Então eles precisavam mesmo de ajuda. Aí o que eu fiz? Eu mobilizei todas as defesas civis dos estados. Então a gente montou um gabinete lá da Defesa Civil, eu fui para lá também, fui para lá com os outros representantes dos outros estados, né, os estados mais próximos, mas, por exemplo, Amapá teve com a gente lá. O estado que está mais longe. Pô, eles demoraram 9 dias para chegar com ajuda humanitária lá do Amapá, mas chegaram com a gente também. Foram de carreta, levando material, né? E a gente montou um gabinete lá da Defesa Civil com todos os estados, e aí dali a gente foi coordenando essa ajuda humanitária nesses locais, tudo bem combinadinho com a Defesa Civil de lá, né? Que é um evento muito grande mesmo, e não tem jeito. Defesa Civil, a gente tem uma intersecção de ajuda com todo mundo, né? A gente precisou realmente dar as mãos, se unir, para a gente poder ajudar, porque era muito grande o desastre. E agora, nesse último mês, em agosto, nós tivemos as famosas queimadas, né? Que, se eu não me engano, no mês de agosto, o período até agora, 5.400 focos. Tá. Qual era uma dimensão? Eu não lembro de algo igual ao longo desses anos, né? Não lembro de algo igual. Eu acho que afetou uns 40 municípios. Nós tivemos mais, hein? Deu mais de 40 municípios. A gente tinha 45 no primeiro momento, só que assim, essas emergências, assim, muitas vezes queima aqui, aí a nuvem de fumaça vai para o outro, afeta o outro, entendeu? Todo município tem corpo de bombeiro ou não? Não. Não tem. Esse é um grande problema nosso, hein, cara? Né? Porque dificulta uma interlocução, ou enquanto você está tocando aqui, o outro já está se preparando para... Né? Porque vem a fumaça, mas vem o fogo junto também, né? De repente. Porque os municípios de São Paulo ou no Brasil, muitas vezes você não sabe onde começa um e onde acaba um e começa outro, né? Sim. Tudo meio que ligado, né? Nas regiões. Por isso que muitas vezes também é 40, 50, 60 municípios, porque é isso, é um grudado no outro também. Imagina, se eu estiver falando bobagem. Não, é isso aí. Qual que foi a maior dificuldade? Nós estávamos preparados para uma ocorrência desse tamanho? Olha, o Corpo de Bombeiros, cara, não tá presente em 1/3 dos municípios do estado. 645, ele está em 1/3, né? E outra, falta gente na ponta da linha.
Essa é uma realidade. Não é todo município que tem defesa civil também, não é? Então, a defesa civil, a gente ampliou as defesas civis no município. Dos 645, a gente está presente aí em 638. Estamos quase na sua totalidade. Aqui tem um município que é muito pequenininho. Muito pequeno, né? Então, Mas a gente está bem presente. Mas mesmo assim, quando a gente fala em fazer frente a esses eventos, a gente teve, esse ano, essa estiagem, um fator diferente. Como eu falei, a gente tem o planeta que está 2 graus mais aquecido. Então, tudo mudou. E eu tenho um exemplo legal que era assim, para a gente ver como a natureza está em desequilíbrio. Eu fui lá para Macapá, semana retrasada. Aí, numa palestra lá, pra você ter uma ideia, o índio que sempre montou secular a sua cabana, ele falava assim, até onde a água chega? Ó, a água chega até onde o caramujo constrói a casinha dele. Era o referencial dele. Ele falava assim, o caramujo constrói a casa aqui, pode montar daqui, que a água vai chegar até aqui. Até o caramujo foi surpreendido. Encheu, que surpreendeu o caramujo. Mas a gente vê que é uma coisa assim, a natureza desequilibrou. Você entendeu? Então, assim, isso está acontecendo aqui. O que a gente conhecia antigamente já não vale para hoje. Né? Você entendeu? O que a natureza fazia e dava muito certo, que o índio fazia desde as nossas origens lá, que era um referencial, hoje em dia não pode mais. Não pode mais. Você entendeu? Então, assim, a gente está passando um desequilíbrio da natureza e a gente tem que enxergar isso. E aqui para nós, né, essa estiagem, ela começou um pouquinho antes. Então, lá final de maio, junho, a gente já começou com os níveis de abastecimento bem baixos, fora da média, né? Não como 2015, que a gente teve uma seca severa aqui. Mas era o Geraldo Alckmin. Era o Geraldo, E a gente já viu que falou, poxa, ela chegou um pouco antes. E aí, como já estou mais de 35 anos trabalhando com isso, você também tem visão histórica, lembrança histórica. Você sabe mais ou menos como que as coisas funcionam aqui no estado, né? Eu vi que a estiagem tinha chegado um pouco antes, né? E a gente já estava prevendo, assim, um setembro muito difícil, final de agosto muito difícil. A gente reuniu, botou todo o time nosso aí pra rua, né? Mas o que aconteceu? A umidade relativa do ar muito baixa. Eu peguei aí, pelo menos 2 semanas atrás, a gente teve um pico aí que foi mais ou menos, acho que no dia 15, 18 de agosto, que pegou Ribeirão Preto, ali a região de Ribeirão Preto. E aí a gente teve muito calor, umidade relativa do ar muito baixa, abaixo de 12%, no estado inteiro, em vários dias. Ausência de chuva, então não choveu também o período antes da estiagem, não choveu o suficiente, também choveu pouco. E aí você tinha um cenário todo pronto para o incêndio. E a gente pegou um dia, eu tinha vários pontos de incêndio, mais de 45 focos de incêndio no estado, e aí o que arrebentou com a gente foi o vento. Vento a 60, 70 quilômetros. Aí né, acabou propagando. Esse foi o grande problema. Tem aqueles negócios ainda de avião que provoca chuva nas nuvens? Funciona isso aí? Tem ainda? Olha, até tem. Isso não é uma prática muito comum aqui no nosso país fazer isso daí, né? Mas ainda tem. Né? Acho que outros países mais desenvolvidos, eles têm um balão que eles soltam, esse balão vai na atmosfera e aí ele acaba provoca precipitação, né? Para nós é uma tecnologia que ainda opera aqui, né? Mas a gente teve, assim, como você falou, 5.400, a gente tá com mais focos de incêndio no estado. A gente acho que já deve estar batendo aí quase nos 6.000 focos. Hoje você acha que tem quantos? Tem 6.000 ainda ou já diminuiu? Acho que já está batendo isso daí, viu? Já está batendo 6.000. Porque assim, a gente ainda está passando estiagem. Hoje, por exemplo, eu tenho 8 municípios que estão com foco de incêndio. E alguns estão vindo já há alguns dias. Porque muitas vezes o fogo ele caminha muito rápido. Com o vento, então você não consegue estar combatendo aqui, já está passando. Eu tive exemplos agora, semana passada, de o fogo começou de um lado da Anhanguera e passou para o outro lado. Todo dia eu estou tendo rodovia interditada por conta da fumaça, por conta do fogo. Então, o ingrediente especial disso é o vento. Ventou com fogo, você propaga assim, cara, de uma maneira muito rápida. E as regiões, elas têm particularidades diferentes. Tem que ter estratégia diferente ou
o fogo para um é igual para todo mundo? Tem que ter estratégia diferente para cada região? O setor de cana-de-açúcar está sofrendo bastante. Essas queimadas, a proporção do agronegócio é superior. Atingiu muito o agronegócio. Muito. Será que vai trazer resultado para a economia, é isso? Eu acredito que sim. Não tem como não. Nós tivemos aí... Foi o quê? Uns 80% do agro? Olha, eu vou te falar em áreas queimadas. A semana passada, eu conversando com o Piai, com o secretário de Agricultura, ele falou para mim que... já entrevistei o Piai, que gente boa. O Piai falou para mim que por cima, hein? Já tinha queimado quase 600 mil hectares. Putz, 600 mil hectares é a mesma coisa que a gente pegar assim, 600 mil campos do Corinthians e enfileirar assim, pra gente ter uma noção de quanto é. É muita coisa. E não tem, então assim, não tem como não ter resultado negativo isso daí na agricultura, né? A agricultura é que mais sofreu. O setor de cana-de-açúcar está sofrendo ainda. E aí o que a gente teve que fazer? A semana passada, a gente chamou todo o pessoal do setor privado para ajudar a gente. Porque assim, as usinas precisam trabalhar com a gente, tem todo mundo que unir força, porque a gente tem um inimigo comum, que é o fogo, né? Falando de inimigo, a gente escutou muito em queimadas provocadas por criminosos. Não vou falar, né? Não vou falar do comando lá, mas existiu isso mesmo? Ou acharam um bode expiatório e falaram, tudo criminoso? Não é, né? Eu vou procurar ser técnico, né? O clima está muito suscetível aos incêndios. É que hoje em dia virou uma moda também. Tudo que acontece é facção criminosa, né? Isso, é por isso que eu estou perguntando. Às vezes é uma bituca de cigarro do cara que está trabalhando na roça mesmo, ou no local de cana-de-açúcar que, né? Pois é, então assim... bituca e pegou. Cara, né? O cenário... O cara que está trabalhando lá. Exato, cenário suscetível para incêndio, não tem como. Não tem como a gente passar uma semana com umidade relativa do ar abaixo de 12% em todo o estado, sendo que o ideal da Organização Mundial de Saúde é 60%. Clima seco, sem previsão de chuva, não tem como, né? E aí você tem de tudo nesse meio. Você tem o cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo, São Simão, município, a gente apagou o incêndio, aí uma área lá de eucaliptos, né, de plantação de eucaliptos, o pessoal dessa área começou um novo foco lá, eles quiseram fazer o que chama de fogo contrário. Você bota fogo aqui para o fogo vir contra onde está vindo o fogo e ele se extinguir. Aí os caras botaram fogo, mudou o vento. Porra, os caras causaram puta incêndio. Você entendeu? Então, assim, não teve dolo. O objetivo deles era tecnicamente jogar fogo contra fogo. Isso. Porra, cara. Criaram um puta incêndio. Então, você tem lá o cara por negligência. O cara que fala assim, eu vou limpar meu terreno aqui, juntar lixo, eu vou botar um fogo aqui para queimar. Aí bate puta vento, passa no terreno vizinho que passa pro outro e aí vai embora, né? Você tem o cara que passa na rodovia fumando cigarro, joga uma bituca de cigarro ao longo da rodovia tá seco e vai pegar fogo. Só precisa de uma faísca, né? Não precisa ir lá com o isqueiro lá, né? Ficar acendendo. Exato. É só uma faísca já. Aí você pega o pessoal que era de uma comunidade rural, lá em Sertãozinho, que morava, e o pessoal da usina tirou as propriedades, aí o cara vai lá na bronca e ateia fogo, né? Tem de tudo, cara. E tudo isso aconteceu no inverno. Eu fico imaginando, e no verão? Então, cara, a gente tá passando essa estiagem, mas assim, as previsões meteorológicas para esse verão aqui são bem complicadas. Realmente, tá me deixando bastante preocupado com isso, né? E o que dá para antecipar para que acontecer, vai acontecer, infelizmente, aparente, né? Vamos rezar para que não. Mas como se preparar para que não aconteça no verão, né? Porque eu volto a falar, nós estamos no inverno. Equipamento, preparar a comunidade. Esse daí, os caminhos. Eu acho que, como eu falei, depois de São Sebastião, também para nós mudou um pouco. Eu olhei assim o estado, quando você tirar um raio-x do estado, você fala assim, primeiro de tudo, para eu ter um sistema forte de defesa civil, eu tenho que enxergar a ação da natureza. Aí, poxa, é uma coxa de retalho aqui, os radares mais de 30 anos, sabe? Não teve investimento nisso. E a gente viu que a gente precisava fazer isso daí. Porque frente fria aqui no estado, principalmente agora de chuva, né, que vai chegar no final do ano,
ela só tem uma porta de entrada. Ela entra pelo sul do nosso estado. Isso. Ela entra pelo Rio Grande do Sul, vem subindo. Isso, ou ela forma em alto mar e se aproxima da costa. Isso. Então a gente tem que vai perdendo força também, né? Ela não vem lá do Amazonas pra gente, ela não desce, ela só sobe. Isso. E a gente então tem que ter nessas portas de entrada, ou seja, no litoral ou no sul e sudoeste do estado, tem que ter radares meteorológicos bons, modernos. E aí a gente criou um programa, um centro de radares aqui no estado. A gente colocou lá o ano passado nós colocamos um em Ilhabela, que está pegando todo o litoral. As pessoas que quiserem têm acesso a isso ou só a Defesa Civil? É dados abertos, né? Porque... Vai ter um site? Consigo entrar no site e olhar ou não? Consegue. É o site da Defesa Civil mesmo, o painel da Defesa Civil é aberto, né? E a gente está ampliando isso, que ainda precisa mais, né? A gente criar tecnologia, esse é um caminho. Primeira coisa é enxergar o que vem pela frente. Aí depois, comunidade. Treinamento junto com a comunidade. A gente está fazendo isso muito forte. Um exemplo que eu tive agora, que serviu de lição, no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Choveu muito na cabeceira do rio, o rio subiu muito, ele saiu fora do curso e veio levando tudo que estava, todos os municípios foram afetados que estavam rio abaixo. Aí que eu falei, pode acontecer isso aqui em São Paulo? Nós temos rios caudalosos aqui na nossa região. Você pega o Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, né? A região aqui metropolitana de Campinas, Rio Piracicaba. Sabe, tem ali uma cidade... Bacia, né? Bacia, não tem nome lá, Bacia do... Ali tem a bacia do Piracicaba. A gente também tem ali naquela região. Piraju. Tem um nome, uma bacia lá também que não é só Piracicaba. Ali a gente tem. E tem um problema de vários municípios que sofrem muito naquela região. Rafar, Montemor, toda vez alaga ali. Né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esses rios mais caudalosos que nós temos aqui e falei, por que não a gente colocar sistema de sirene nesses locais? Se tivesse um sistema de sirene eficiente, teria ajudado muito lá no Rio Grande do Sul. Porque eu não sei porquê, né? A ação da natureza a gente não controla. Mas normalmente, assim, esses eventos chegam de madrugada, pega o pessoal dormindo, sabe? É complicado. E aí eu fiz o seguinte, eu estou colocando um sistema de telemetria. Tem explicação para ser de madrugada? Será que é porque cai a temperatura de madrugada, será? Sabe, muitas vezes assim, São Sebastião foi de madrugada. Cara, acho que é um acúmulo de coisas, né? Mas assim, sistema de sirene a gente achou que é importante colocar. Então assim, se chove aqui, e eu sei que a cidade está aqui embaixo, e essa água que encheu aqui, daqui 2-3 dias vai afetar essa cidade... Por que não eu automatizar isso? Colocar um sistema de sirene ligado aos sistemas de cota de inundação do rio. E a gente está fazendo isso. Isso é uma inovação que a gente vai soltar agora no final do ano, com base no que a gente aprendeu, que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Né? Porque muitas vezes não chove no local, chove na cabeceira. Só que toda aquela água da cabeceira, ela vai descer. Né? Então a gente pegou 3 locais assim, primordiais na região metropolitana de Campinas, né? Do Rio Capivari. E do Rio Capivari, a gente vai fazer Rio Capivari, a gente vai fazer lá ali na região do Vale do Ribeira e na região do Vale do Paraíba também. E a gente colocou já algumas sirenes, tá? Em área de risco também. Eu era meio contra a sirene, que eu achava que a sirene não resolvia, não evitava o problema, mas a sirene é mais uma ferramenta que ajuda muito. Porque quando você coloca a sirene, você tem que treinar a comunidade local para respeitar a sirene, entendeu? Qual a ação que eles devem fazer, né? Senão fica só escutando a sirene. Você entendeu? Ou, por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal colocou sirene, e aí o que os caras fizeram na comunidade? Ligaram o baile funk nas sirenes para tocar em toda a comunidade, cara. Você entendeu? Por isso que eu falo para você que a cultura de risco, nosso pessoal tem que amadurecer, evoluir, né? Entender o risco, sabe? Acreditar nisso. Falando em Rio de Janeiro, e nós estamos em eleições, e a pauta do momento é segurança pública, né? Eu lembro que nas eleições, eu sempre falo, nas eleições passadas, na época do Geraldo, do próprio Serra, segurança sempre era uma preocupação, mas vinha em 5º lugar, 6º lugar. Porque as pessoas estavam preocupadas com educação, saúde, zeladoria, e aí vinha a segurança em 4º, 5º, e sempre a educação e saúde numa porcentagem alta, né, e a segurança numa porcentagem menor. Principalmente para o interior sempre foi mais seguro, né? As pessoas viviam um outro momento, né? Não
tinha grade, né? Era muro baixo. Qual que é o principal desafio para a gente melhorar a segurança pública no país, cara? Porque é uma preocupação, mas é uma preocupação que a gente vê, né? Liga a TV, Rio de Janeiro tá de um jeito, Salvador tá de outro jeito, São Paulo tá... O sentimento de insegurança, por mais que a segurança em São Paulo seja a melhor segurança do país, uma polícia mais preparada, com inteligência, ainda você tem lá o sentimento, às vezes, que pela quantidade de roubo de celular na Paulista, parece que está tudo ruim. Mas qual que é o principal desafio para melhorar a segurança no país? Eu acho que a gente tem que conhecer o risco, porque assim, do mesmo jeito que a sociedade evolui, o crime também evolui. E aí, o crime vai evoluindo, a gente também tem que entender, estudar o formato que ele vem evoluindo, como por exemplo, a gente passou uma época aqui no nosso estado que a gente tinha o sequestro, que era um crime que ocorria sempre, e era um crime que a gente trabalhava muito combatendo isso. Aí mudou a tecnologia, parou um pouco o sequestro, começou os roubos. Tem uma época que era roubo a banco. Né? Então a polícia tem que evoluir com o crime. Entender o risco ali, entender como o crime evoluiu e acho que trabalhar no combate. Antigamente você fala assim, a gente ia para o interior se sentia mais seguro, né? Mas o crime já passou as fronteiras. Né? Passou, por isso eu então, falei. Já dos estados, né? Entre estados, o crime. A gente começou ultimamente com um tipo de ações criminosas, que é aquele novo cangaço, o pessoal atacando aí, sitiando cidade, né? Fechando cidades e explodindo banco. Então, assim, aí a polícia tem que evoluir. Entender, né? Acho que a gente tem que sempre estar um passo à frente. A gente não pode estar um passo atrás. Se o crime evolui, a polícia tem que evoluir e a gente combater sempre um passo à frente, né? A gente nunca pode ficar atrás da criminalidade. E aí, né, ao mesmo tempo que as pessoas pedem mais segurança, pedir mais segurança, você tem que agir de forma de pulso firme e forte. Tem a questão da direitos humanos. Dá para equilibrar a segurança pública e direitos humanos? Ou é um caminho que não dá para andar junto? Olha, até dá, viu, sim. Eu acho que até tem que andar junto, mas o pessoal também tem que entender que os policiais têm família, né? Entender também, que né? Assim, não tem como a gente... Não adianta ir só direitos humanos e bater na porta do bandido e tratar o bandido como coitado, e quando acontece algo como aconteceu com o policial no Guarujá, ninguém foi procurar a família, né, daquele policial que deixou esposa e filhos. Né? Olha, como eu estou na Defesa Civil, eu acompanho, eu tenho que subir no morro. Eu sei que muitas vezes o pessoal fica armado no morro, tem facção criminosa coordenando ali. É difícil. E a polícia enfrenta isso todo dia, no todo dia a dia. Não é um romantismo, muitas vezes para quem está de fora, acha que... E vai no morro, não é recebido com flores, né? Isso, exatamente. Chega lá e fala, todo mundo, aqui é a polícia, os seus direitos vão ser preservados. O pessoal é recebido a tiro. Então tem um confronto direto, não tem como você evitar. Não dá pra gente pegar, muitas vezes o pessoal gosta muito de pegar modelos, né? Como a polícia lá em Nova York, como a polícia em Londres, não dá pra se comparar. Né? A gente mora no Brasil, a gente tem que se comparar com a nossa realidade, tem que enxergar a nossa realidade. Dá pra até trocar experiências, né? Tecnologia, né? E tal. Mas aqui tem uma realidade, Nova York tem outra, né? Infelizmente, em alguns locais... Assim, a polícia tem dificuldade para se trabalhar. Você acha que se a economia do Brasil bombasse, a gente teria menos criminosos? Você tem esse sentimento ou não? Eu acho. Posso ter esse sentimento, porque muitas vezes fala assim, que a economia vai ruim e acaba facilitando a pessoa a virar marginal. Você acha que isso tem um pouco conexão? Eu acho que a economia é uma parte, mas acho que tem que realmente ir na educação. Educação. Né? A gente acho que a educação é um fator assim que tem um grande peso nisso, sabe? Porque muitas vezes a pessoa vira marginal, principalmente os mais jovens, né? Estou falando dos mais velhos, não. O cara vira marginal, o sentimento, acho que da coisa fácil, não é? Não tem um pouco isso? Eu sim, assim, cara. A gente é produto do dinheiro meio. Dinheiro fácil. Né? Você imagina lá uma criança que ela nasceu no morro, ela nasceu vendo o crime operando ali, ela cresceu assim... Então, com o pai envolvido no crime, com os tios envolvidos. E aí ela acaba sendo produto do que ela vive.
E aí ela vai dar continuidade àquilo. Eu cansei durante a minha carreira aí ver o avô era criminoso, o pai era criminoso e o filho criminoso também. Tem uma quadrilha que a gente prendeu, que a gente chegou em determinados momentos de tempo, a gente prendeu o pai e o filho, ladrão. Sabe? Então, acho que é isso. Então, as pessoas são produtos do meio. Certo. Né? É uma coisa assim que não se muda a curto prazo, a longo prazo, né? Mas é um trabalho que a gente não pode perder de vista, né? A gente tem que realmente trabalhar com educação, e uma educação outra coisa financeira. Que se discute muito aí nessa questão da polícia, agora está na moda também, é a história das câmeras corporais. Parte de quem defende fala que diminui os abusos e protege o policial, e quem não defende fala que não tem nada disso, que não protege nada, que a polícia acaba tirando o pé porque fica com medo de ser punido quando está defendendo a sociedade. Como que é isso? Olha, isso realmente a Câmara ela tá ainda bastante polêmica nesse assunto da Câmara. Acho que tem também para os dois lados. Tanto ela pode ajudar numa ação que o policial precisa de defesa, e muitas vezes ela pode prejudicar, porque as coisas mudam muito, né? Como, por exemplo, quando eu estava comandando a Zona Norte, eu tinha uma ocorrência, uma quadrilha invadiu uma empresa, e aí a polícia chegou logo na sequência, eles numa viela, e aí congelaram, aí teve troca de tiro, né? Um bandido morreu e um outro foi preso, e alguns fugiram. Aí congelaram uma imagem da câmera. Como a viatura passava, parecia que o cara estava com a mão levantada. Né? Mas não. Depois a gente puxou as outras câmeras, viu que não. Viu que ele estava armado, ele tomou um tiro, ele caiu, ele estava com a arma na mão. Né? Então, assim, é muito dinâmico. Então, do mesmo jeito que pode ajudar, pode também cometer algumas injustiças, né? Com isso. Mas eu acredito que essa questão da Câmara, ela ainda é um pouco polêmica, né? Mas eu escutei uma vez de um governador que ele falou assim, ó, quem gosta de sair da sua casa e sua mulher colocar uma câmera em você para você ver o que você está fazendo no dia a dia. Qualquer profissão, né? Então, eu acho um pouco isso, né? Mas eu acho que para algumas ações é importante a câmera, uma ação de choque, sabe? Uma ação assim que realmente a gente precisa ter um controle, né? Até para esclarecer muitas vezes um crime, como foi o caso aí nessas ações da Baixada Santista, a câmera ajudou a esclarecer alguns crimes, né? E aí para encerrar essa questão de segurança pública, chegando no final, muitas pessoas, principalmente no governo passado, tinha aquela discussão que se armar a sociedade, a criminalidade diminui. Olha, eu não tenho muito opinião formada nisso, porque eu acho que tem que armar a polícia. Isso. Equipar a polícia, fortalecer os sistemas de segurança do Estado. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque muitas vezes nem todo mundo tem condições psicológicas, técnicas, entendeu? Quem te vê de maluco armado, né? Não vejo que ali não traz segurança para ninguém, porque é capaz de ele ainda causar um desastre na sociedade, né? Sobrar para um cara que tá andando na rua e que não tem nada a ver com a maluquice dele, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Se também a gente... A legislação que dá porte de armas, você acha que é uma legislação correta? Ou dá para melhorar? Acho que podia melhorar mesmo, porque, né? Eu fui esses dias num clube de tiro. Tem um pessoal que faz isso como esporte. Isso. E o pessoal é bem assim, imbuído nisso, engajado nisso, né? Tem muitos clubes de tiro. Eu acho que é importante a gente respeitar essas opiniões também. Eu acho que tem que ser, sabe, esse negócio assim, toda a população andar armada. Poxa, eu não sei, a gente acha que tem que estudar. Eu acho que tudo que a gente faz com equilíbrio é bem-vindo. É bem-vindo, né? E para encerrar, para aquele jovem que está ingressando na carreira policial, na carreira de segurança pública, qual conselho que o Coronel Engel daria para esse jovem que está ingressando ou está pensando em ingressar na carreira de segurança pública? Olha, eu sou muito grato na vida, porque hoje em dia tudo que eu tenho na vida foi em decorrência da Polícia Militar, né?
Eu entrei muito jovem, com 16 anos, né? Casei também com uma policial, minha esposa também é policial, então minha família, minha filha não, né? Eu não sabia, tua esposa é policial também? Minha esposa é policial também. Então, assim... Por isso que você fica pianinho em casa, né? Você vê? Por isso que eu chamo pra tomar cerveja e falo, não, tem que ir embora pra casa. Não dá pra brincar não, né? Ela sabe todos os golpes, né? Mas assim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter vocação para as coisas, sabe? A gente tem que seguir a nossa vocação, sabe? Não adianta muitas vezes assim a pessoa querer engajar em tal profissão, ela tem que ter vocação. Eu acho que isso é um sentimento que para todos, né? Eu acho que toda vez que a gente tem vocação e você tem impulsão para determinada profissão, eu acho que tem que seguir sim seus instintos, suas orientações, né? A Polícia Militar é uma excelente carreira. Eu acredito que um conselho é para realmente acreditar nos seus sonhos, ir em frente, sabe? Eu acho que Deus vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo. E assim, um conselho é: eu fui e sou muito feliz em tudo que eu fiz. Então, porque eu sempre acreditei no meu sonho, na vocação e num ideal, né? Acho que esse é o conselho. Ingel, valeu, cara. Obrigado por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço, né, meu? Você sabe que eu gosto muito de você, nós somos amigos, né? É isso aí. E sei da sua capacidade e do seu prazer de entregar para a sociedade segurança, defesa, acolhimento. Muito obrigado, viu? Não, senhor, é investimento na nossas famílias, na nossa sociedade, né? Eu sempre penso assim. Obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui. Obrigado para você que nos acompanhou em mais um novo episódio do Política Real. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e dar seu clique no YouTube. Até o próximo episódio. Valeu!